A palavra epifania significa manifestação. E dentro do ministério público de Jesus, na verdade da vida de Jesus, nós temos 3 manifestações principais. A primeira manifestação é a que nós estamos contemplando hoje no Evangelho, que é a manifestação de Cristo, ainda menino, aos reis magos e a todas as nações. A segunda manifestação é o batismo de Jesus no Rio Jordão. E a terceira manifestação é o sinal que Jesus realiza nas bodas de Caná, quando ele transforma a água em vinho. Então temos 3 manifestações principais de Jesus na Sagrada Escritura e durante a sua vida. E o evangelho de hoje, que está em Mateus 2, que nos mostra a primeira manifestação, e isso é providencial porque nós estamos no tempo do Natal, ainda estamos com o nosso olhar voltado para esse menino que nasceu, esse menino que está na manjedoura, que é o Salvador da humanidade. E o evangelho de hoje, que está em Mateus 2, o que ele nos diz em resumo? Ele diz que alguns magos do Oriente, e os magos eram sábios, eram inclusive conselheiros de pessoas importantes, eram homens estudiosos, inclusive dizem os autores que eles estudavam até algumas coisas da astrologia, de todas as coisas do mundo. Então alguns magos vieram do Oriente, guiados por uma estrela, para ver o novo rei dos judeus, que deveria nascer em Belém. Depois eles ficam sabendo disso. Quando esses magos chegam a Jerusalém, eles comunicam ao rei Herodes o motivo de estarem ali. Olha, nós sabemos que vai nascer o rei dos judeus e nós viemos aqui adorá-lo. O evangelho diz que Herodes, ele fica perturbado, assim como a cidade de Jerusalém. E aí Herodes, ele chama os mestres da lei e os sacerdotes e pergunta, olha, o que diz a Escritura, as profecias, sobre o nascimento do novo rei? Os mestres da lei explicam que ele deverá nascer em Belém da Judéia, porque assim as profecias disseram. E aí os magos, então, eles começam a entender que em Belém deveria nascer o menino Jesus. E Herodes fala aos magos para que eles caminhem até Belém, e quando eles tivessem informações do menino, para que eles voltassem e dissessem a Herodes quais informações eles teriam. Os magos são guiados pela estrela, que aponta um lugar, eles entram, veem o menino Jesus ali na manjedoura, com Maria, José, e eles adoram o menino Jesus. Eles se prostram diante do menino Jesus, reconhecendo que ele é o Salvador da humanidade. Desse evangelho nós poderíamos tirar várias reflexões. Nós poderíamos pensar nessa estrela que guia os magos, ou seja, o que guia aqueles magos até Jesus. Nós poderíamos pensar nos magos que se colocam em adoração. Nós poderíamos pensar nos presentes que eles oferecem ao menino Jesus, porque quando eles se ajoelham, eles oferecem ouro, incenso e mirra. Nós poderíamos falar muitas coisas. Mas eu gostaria de dizer nessa homilia, para nós olharmos a atitude de 3 grupos diferentes de pessoas. Os mestres da lei e os sacerdotes, que estudavam as Escrituras, que estudavam as profecias, eles responderam a Herodes, dizendo que o novo rei dos judeus deveria nascer em Belém, na Judéia. Só que os mestres da lei e os sacerdotes, nós podemos dizer que a atitude deles foi uma atitude de indiferença. Eles sabiam o que as profecias diziam, eles sabiam que o Salvador da humanidade deveria nascer em Belém, mas eles não se movem. E ainda eles viram os magos ali. Então, vendo os magos, sabendo que a profecia deveria se cumprir em Belém, os mestres da lei e os sacerdotes também poderiam se colocar a caminho de Belém. Mas não, eles ficam ali em Jerusalém. Então podemos dizer que eles ficam indiferentes. A atitude dos magos, que estavam sendo guiados pela estrela, e depois quando eles escutam que a profecia deveria se cumprir em Belém, são guiados pela estrela, e quando eles contemplam o menino Jesus, qual que é a atitude? É uma atitude de adoração. O evangelho, a tradução que vem para nós, diz que eles se ajoelharam. O termo que vem do grego é mais profundo, diz que eles se prostraram. Eles se colocaram por terra, eles adoraram, eles se curvaram
diante daquele menino que estava na manjedoura. A atitude dos magos foi uma atitude de adoração. E qual que foi a atitude do rei Herodes, que nós podemos dizer? A atitude do rei Herodes, que hoje nós conhecemos claramente que é um pecado, a atitude do rei Herodes foi uma atitude de inveja. Por que que o rei Herodes, quando os magos chegaram a Jerusalém e disseram que estavam procurando o novo rei dos judeus, por que que Herodes fica perturbado? Porque ele sentiu inveja de Jesus. O seu coração ficou perturbado porque ele estava com medo de perder o poder, de perder o controle. E Herodes sabia que ele não era um rei legítimo. Herodes estava diante do povo de Israel, ali na Judéia, a mando dos romanos. Ele não era legitimamente judeu, ele era da Idumeia, que era do outro lado. Então ele não deveria governar daquele lado, próximo de Belém, na região da Judéia. Se ele fosse governar, teria que ser do outro lado. Então, quando Herodes escuta que deveria nascer um novo rei, e na cabeça de Herodes seria um rei político que tomaria o seu lugar, Herodes sente inveja. Esse é um pecado que a igreja chama, a tradição da igreja chama, de pecado capital. Por que pecado capital? A palavra capital, ela vem do latim capitis, significa cabeça. Os 7 pecados capitais são pecados cabeças, por quê? Porque facilmente eles geram outros pecados. Então, o pecado da ira, que é um pecado capital, facilmente ele gera outros pecados. O pecado da preguiça, que é um pecado capital, ele facilmente gera outros pecados. O pecado da avareza, que é o apego ao dinheiro, aos bens materiais, facilmente ele gera outros pecados. E o pecado da inveja, que também é um pecado capital, facilmente ele gera outros pecados.